Prezados ouvintes, aqui fala Gilda Pinto. Iniciamos mais um momento breve de reflexão espírita, enfocando a obra para uso diário do Espírito Joanes, na psicografia de Raul Teixeira, na Frater Editora de Livros Espíritas. Estamos no capítulo 28, intitulado As Voltas com Espíritos. Comenta o benfeitor que não precisamos acreditar na existência de entidades espirituais para que haja influência delas em nós, e não é indispensável que alguém seja espiritualista, quer dizer, a pessoa pode ser materialista e ainda assim os espíritos atuam das mais diversas formas na vida de todas as pessoas. A existência dos espíritos como individualidades que habitam a dimensão a qual conhecemos como mundo espiritual ou mundo natural primitivo dos espíritos é uma crença quase tão antiga quanto a humanidade. Isto ficou patente nos achados arqueológicos dos homens que viviam em cavernas, onde se encontraram provas evidentes de que eles faziam culto e homenagens aos parentes que morriam. E esse rito acompanhou todas as civilizações do passado, em especial na civilização egípcia. E por que eles faziam isso? O que motivava os homens antigos a fazerem esses cultos? Acreditamos que os seus parentes desencarnados se mostravam materializados aos que ficavam, ou eram vistos por aqueles que tinham o dom de vê-los. Certamente, seus parentes possuíam o desejo de lhes falar e ajudar. Até os dias de hoje, esses fenômenos são estudados e pesquisados entre as tribos indígenas de várias partes do mundo, sendo observado a capacidade dos espíritos de influenciar pessoas. Isto era e ainda é um fenômeno natural entre os indígenas nos dias de hoje. Se as entidades desencarnadas fazem isso nas tribos, por que não conosco? Acaso somos menos amados que eles? Acaso os espíritos existem apenas entre eles? Nossa razão e bom senso diz-nos que não. Nós hoje somos os mesmos homens encarnados de ontem, ainda primitivos, que evoluímos. Portanto, se naquela época podíamos perceber essa influência, na medida que ela é uma função da inteligência do espírito, muito mais agora que somos uma inteligência mais adiantada e com mais capacidade de percepção extrasensorial. Se hoje alguém negar a existência dos espíritos e do mundo espiritual, será por orgulho, uma vez que, até o Cristo, mostrou-se visível em espírito para o mundo, após a morte biológica do corpo que ele habitou na terra, e foi ter com seus discípulos por 40 dias, sentou com eles, orientou, deixou-se palpar e pregou no monte a multidão de testemunhas, e finalmente ascendeu aos páramos da luz de seu plano divino às vistas de toda a gente, para que o mundo, depois disso, não tivesse dúvidas, nem naqueles dias e por todo o sempre, de que o espírito sobrevive ao fenômeno da morte do corpo, que é biológico e, portanto, corruptível. Com isso, o Cristo deixa a mensagem
indiscutível de que o espírito vive e é imortal para sempre. Mas, e neste capítulo, qual a mensagem de Joanes que subjaz ao conhecimento e crença na imortalidade? Veremos a seguir. Primeiro, Joanes ressalta que a comunidade de espíritos, aqui na Terra como no mundo espiritual, vivem juntos em razão das afinidades entre eles, seja por laços de amor e de ideais, seja por laços de antipatia e ódio. O benfeitor ressalta que, como há vida nos dois mundos, certamente ocorrerá influência entre estes planos. Assim, a criatura humana está separada uma da outra apenas por uma capa de matéria e unida por um campo de vibração de ordem mental, que seriam seus sentimentos, desejos, intenções e ideias. No Livro dos Espíritos, questão 459, temos este assunto esclarecido com Allan Kardec, que pergunta às entidades mensageiras do Cristo: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E eles respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Desta pergunta e sua resposta, meus irmãos, decorrem muitas consequências morais e espirituais para nossas vidas, que Joanes explora neste capítulo. O benfeitor atesta que imensa é a leva de entidades desencarnadas que procuram contatos com os que estão no corpo físico. E os motivos são variados. Uns querem ajudar em qualquer coisa, pois existem entidades que se comprazem somente em fazer o bem. Outras desejam perturbar de qualquer modo, porque espíritos há que estão ainda voltados para as suas inclinações inferiores e se comprazem nas ações infelizes. Joanes constata que, por sua vez, enorme é a massa de encarnados, dos que estão no corpo físico, que desejam contato com os desencarnados. E os motivos, muitas vezes, não são sérios. Tem gente, explica o benfeitor, que deseja pedir uma ajuda para coisas banais. Outros querem pedir ajuda para vingar-se de alguém. Ainda outros querem pedir um socorro direto aos espíritos, falar com eles diretamente e, lógico, através de um médium. Mas nosso amigo espiritual chama-nos a atenção para a questão da nossa afinidade mental com os desencarnados. Quer dizer, o ajuste da nossa sintonia com o mundo espiritual. Mas o que vem a ser sintonia com alguém do mundo espiritual? De modo muito singelo e resumido, sintonia é um termo relativo a qualquer condição de concordância, de equilíbrio e reciprocidade entre duas partes, sejam aparelhos eletrônicos, sejam pessoas daqui ou pessoas de lá, do mundo espiritual. De acordo com o sentido figurado dessa palavra, esta condição de concordância ou reciprocidade pode se dar no terreno de opiniões, gostos, ideais, modo de pensar e sentir, hábitos, etc. Relativamente a este sentido figurado de sintonia,
Joanes já referiu quando disse que os espíritos encarnados e desencarnados se agrupam por afinidades morais. Então, quando se diz que existe sintonia entre dois mundos, significa que ambos, ou entre dois mundos, ou entre dois humanos, significa que ambos têm afinidades, ou estão em acordo mútuo, em harmonia de ideias, de sentimentos e atos. O mesmo se dá entre os homens vestidos de corpo físico e os homens despidos deste corpo, que são os desencarnados. Dessa forma, o benfeitor adverte-nos para os tipos de contatos mentais ou sintonia que nos colocará em comunicação psíquica com espíritos semelhantes. Segundo os benfeitores espirituais, nunca estamos sós. Estão conosco em regime de associação de ideias e sentimentos, os espíritos, mente a mente. Se pensarmos e sentirmos no bem, seremos influenciados por bons espíritos. Porém, o contrário também ocorre. É escolha nossa com qual companhia espiritual queremos privar. E este é o tema deste capítulo de Joanes. Mais à frente, o amigo espiritual enuncia um parágrafo muito sério, dizendo: as suas decisões quanto ao seu estilo de vida, as suas relações de afeto ou desafeto, o rumo que dê às suas realizações, tudo funcionará como tomadas ideais para a sua ligação com nobres mensageiros da luz ou com desafortunados agentes da sombra. Isso equivale a dizer que o conjunto de nossos pensamentos e atos, que nos constitui como pessoas, é a tomada mental para as outras mentes. Estamos repetindo essa questão devido à importância do tema, porque neste mecanismo encontramos a gênese de muitos estados de perturbação espiritual e obsessivos. Joanes nos oferece aqui, neste capítulo, o caminho da superação. E é por esta razão que o nosso benfeitor nos apresenta Jesus, o Divino Mestre de todos nós, como modelo de reto pensar, de reto agir, do reto viver, como profilaxia das influências espirituais infelizes, assim como aconselha-nos a guardar o coração e a mente em meditação e oração, como nos libertarmos de mágoas e ressentimentos, para não darmos guarida a entidades do mesmo teor, que, por não serem felizes, desejam vincular-se a quem sente e pensa como eles. Terminamos esta reflexão guardando no coração a orientação de Joanes. Busque a Jesus e a tudo o que se refira ao bem, e esteja certo de usufruir da melhor assistência invisível, atraída por suas felizes predisposições morais. Muita paz a todos nós.